Eu inicio com os irmãos na leitura de 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, 15 e o 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o 15 e o 16, e a partir daí eu vou falando com os irmãos. Glória a Deus. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente, ou temos a consciência, ou temos a mentalidade de Cristo. Vou repetir só o finalzinho. Mas nós temos a mente, ou a consciência, ou a mentalidade de Cristo. Glória a Deus. Nessa nossa jornada, entenda a sua vida como uma jornada, como uma peregrinação, como alguém que saiu para caminhar rumo a um destino, rumo a um local certo. Então, nessa nossa jornada, em busca de uma espiritualidade saudável, madura, ou em busca do que é a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, nessa nossa peregrinação, acontece que Deus, Ele sempre coloca no nosso caminho algumas pessoas, e essas pessoas, às vezes, com algumas palavras, ou às vezes, com algumas atitudes, essas pessoas marcam a nossa vida para o resto das nossas vidas, ou por palavra ou por alguma atitude, alguma coisa que você ouve e que ficou ali, cravado, esculpido no seu coração, e vira e mexe quando numa situação, vira e mexe numa situação que é preciso, você se lembra daquela palavra, se lembra do que aquela pessoa falou, e aquilo, naquele instante, te serve como um farol, como uma luz que ilumina aquelas trevas que te cercam. Deus sempre coloca algumas pessoas assim no nosso caminho. Algumas dessas pessoas vêm de passagem. Elas aparecem, ficam um pouquinho na nossa vida e às vezes some, porque você vai para um lado, ela vai para o outro e cumpriu-se ali aquele papel. E outras, Deus fala, não, você vai caminhar com essa pessoa durante alguns anos, durante um bom tempo, e é aquela pessoa que está ali há muitos anos do seu lado. E às vezes o que ela fala, ou o comportamento dela, o jeito dela, as expressões dela, o viver dela, te marca de um jeito, que você passa por algumas situações, ou passa por algum momento, e você lembra do comportamento daquela pessoa, lembra da atitude daquela pessoa, lembra da história de vida, do viver daquela pessoa, e aquilo naquele momento te guia, ou te segura, ou te pega pela mão e te dá aquela força, Deus sempre coloca essas pessoas na nossa vida. Algumas vêm, ficam um pouquinho, passam, e outras vêm e ficam anos. Vou usar até um exemplo aqui do nosso meio, que eu acho maravilhoso, é o Marcão e o Valmir, Essa duplinha, irmãos, é uma bênção. É uma bênção esses dois. Eu olho para eles e falo,
Quero chegar nesse nível aí também. Os dois têm uma amizade ali, né? São irmãos gêmeos de mães diferentes, né? E é maravilha esses dois, né? Tem uma amizade linda de muitos anos. Um exemplo. Tem muitos outros aqui no nosso meio. Né? Então, nessa nossa jornada, Deus coloca algumas pessoas para que com palavras ou o jeito de viver, elas venham nos marcar de tal modo que essa marca ou essas marcas, seja por palavra ou atitudes, elas gerem em nós uma mentalidade, gerem em nós uma consciência, e que Deus, Ele usa essa mentalidade que em nós é gerada, que em nós é plantada, e que em nós é semeada, seja pelas palavras ou atitude dessas pessoas, em nós é gerada uma consciência, que se torna um guia interior, pelo qual Deus nos toma para si e direciona a nossa vida. Aí eu compartilho com os irmãos algo que aconteceu comigo mais ou menos em 2002, quando eu e a Patrícia tinham acabado de se conhecer, e quando a gente já se conheceu, a gente começou a fazer muitas coisas juntos na igreja, né? Era jovem, né? Acho que eu tinha uns 16, ela tinha uns 17, 18. E a gente começou a desenvolver as atividades lá com a juventude da comunidade, né? E ia evangelizar em ônibus, ia evangelizar nas quebradas, tinha naquela época um disque oração, irmãos, que terror. Eu já falo isso porque era pesado, irmãos. Disque oração era um negócio pesado. A pessoa tivesse meia ali, ia chorar junto lá no telefone com a pessoa do outro lado, porque era umas coisas cabeludas que vinha, umas histórias, pessoa querendo se matar, e eu e ela fazia o mesmo turno. É tipo uma telefonista, né? Ligava e a pessoa contava lá a história e queria oração, e a gente ficava lá 2, 3 horinhas, um dia determinado, não era todo dia, e ela ia junto comigo. E nessas eu conheci um rapaz, na época já era mais velho que eu, né? E ele falou assim para mim: Jonatas, você está começando agora, né, na sua jornada, na sua peregrinação, grava uma coisa, em 2002, hein, irmãos, 20 anos atrás, grava uma coisa que eu vou te falar, e que acompanhe por resto da sua vida. Jonatas, você vai ver muita coisa acontecer nesse meio. Só que uma coisa, não perca a sua consciência no Evangelho. Isso ele falou para mim. Não perca a sua consciência no Evangelho, não perca a sua mente no Evangelho, não perca a mente de Cristo que Deus está formando em você, Jonas. Não perca isso, conserva isso pelo resto da sua vida, aconteça o que acontecer. Não perca a sua consciência, a sua mentalidade, o seu guia em Cristo. Não perca isso. E ele me falou aquilo, e eu gostava muito dele, tinha, né, um carinho por ele. E, irmãos, isso aí faz 20 anos que está ecoando na minha cabeça. Você deve ter alguma coisa assim também, que há anos alguém te falou, ou você viu, de evangelho, de semente do evangelho, e aquilo está ecoando na sua cabeça até hoje. Está ecoando. E isso que ele me falou, há mais ou menos, né, 20 anos, 21 anos,
está ecoando na minha cabeça. Não perca a sua mentalidade no Evangelho. Não perca a sua consciência em Cristo. Não perca a mente de Cristo que está sendo formada em você pelas palavras de Deus. E isso faz parte das minhas reflexões pessoais e faz parte das minhas reflexões coletivas, quando eu sento na mesa e converso com amigos irmãos e irmãos amigos. Sempre sai alguma coisa assim. Não perca a sua consciência. E agora eu compartilho com vocês. Não perca a sua consciência no Evangelho. E como conservar essa mente de Cristo? E como conservar essa mentalidade de Cristo? Como conservar essa consciência do Evangelho? Primeiro, esses dias eu estava pensando, e toda vez que eu vou falar assim para os irmãos, eu fico, meu Deus, o que eu vou falar? Porque o acesso à informação, né, é muito, está na palma da sua mão, está na internet, está no celular. Os irmãos estão vendo que eu não estou usando a Bíblia física, eu estou usando a Bíblia digital. Então você vê como a coisa está agora? Aí eu fico, o que eu vou falar, meu Deus? Ou como? Aí me veio, como conservar a mente de Cristo? Porque hoje, tem o Evangelho segundo um monte de coisas. Hoje tem um Evangelho segundo ou entendido a partir de um monte de coisas. Um monte de coisas. Como assim, Jonatas? Tem quem tente interpretar a Bíblia ou ler Jesus, um exemplo, a partir da filosofia. Tem quem tente ler a Bíblia ou interpretar a Bíblia ou ler Jesus a partir ou segundo a filosofia. Aí depois de algum tempo, a pessoa vai chegar na seguinte conclusão: nossa, muita coisa que o filósofo A, B ou C fala, parece que Jesus falou igualzinho. Quem já teve essa sensação de ouvir aquelas frases de internet, né? Aquelas frases de efeito que a gente nem sabe se foi o filósofo mesmo que escreveu, né? Alguém escreveu e colocou lá a foto do filósofo e tá bom, foi o filósofo que disse, e aí a pessoa está lá compartilhando, né? Não é assim? Mas no final você ouve, mas parece que Jesus fala um negócio parecido. Então parece que há uma semelhança entre um e outro, porque a pessoa está tentando ler Jesus, ou ler a Bíblia, ou interpretar a Bíblia, ou ler a vida, interpretar a vida a partir da filosofia. Aí no final ela vai falar, tem uma semelhança entre uma coisa e outra. Só que, irmãos, a sabedoria de Deus é eterna. E eu me lembrei do texto de Provérbios 8 que fala da sabedoria, mas que texto lindo. Eu vou ler e talvez a minha oratória não seja, né, tão boa assim de se ouvir. Mas esse texto, depois, chega na sua casa e lê esse texto. Fique lá meia hora lá lendo e relendo, que fala sobre a sabedoria de Deus, que antes de tudo, e ela estava em tudo que se vê hoje. Provérbios 8, 22 diz: o Senhor, falando sobre a sabedoria, o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Desde então
e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda que não se tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar no seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. E era cada dia das suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. E ele diz: agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurado são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeitais. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar a sabedoria, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam, na verdade, amam a morte. Não dá para ler Jesus, ou ler a Bíblia, ou interpretar a Bíblia, ou tentar interpretar Jesus, ou a vida, a partir de filósofo nenhum. Porque a sabedoria de Deus está antes de tudo que os nossos olhos podem ver, e a sabedoria de Deus é a arquiteta de tudo que os nossos olhos podem ver e contemplar. Então, como preservar a nossa mente, a nossa consciência no Evangelho? Tentando interpretar Jesus, ou a Bíblia, ou a vida a partir da filosofia? Não, não tem como. Mas tentando ler Jesus, ou interpretar a vida a partir dessa sabedoria. O que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. E quem rejeita a sabedoria de Deus, está violentando a sua própria alma. Violentando a sua própria alma. E os que odeiam a sabedoria de Deus, declaradamente em suas vidas, amam a morte. Não tem como dar certo. Então, como conservar a mente de Cristo, ou a mentalidade de Cristo, ou a nossa consciência em Cristo? Buscando essa sabedoria eterna de Deus. Tiago diz: se tem alguém faltando sabedoria, peça a Deus que Ele dá, assim ó, dá de balde. Então, a pergunta é, como eu conservo a consciência de Cristo? É você se perguntando, o evangelho que você segue, ou o evangelho que estão falando, é segundo quem? A sabedoria de Deus ou a sabedoria dos homens? Porque quem rejeita a sabedoria de Deus, ama a própria morte, violenta a sua própria alma. Então, que é o evangelho segundo quem nós estamos ouvindo? Continuando.
Tem quem tente interpretar a Bíblia, ou ler Jesus, interpretar Jesus, a partir ou segundo as suas convicções políticas. Isso aí, se você abrir o Facebook, só dá isso. Só dá isso. Tem quem tente interpretar a Bíblia, ou interpretar Jesus, ou interpretar a própria vida, a partir do conjunto das suas convicções políticas. E, na minha opinião, é uma desgraça isso. Porque, involuntariamente, você vai parar em algum polo extremo. Porque nesse campo, dificilmente há meio termo. Ou você vai ser o 8, ou você vai ser o 80. Se você interpretar a Bíblia, ou Jesus Cristo, ou a vida a partir de convicções políticas, você vai parar ou no Polo Sul, ou no Polo Norte. Você não vai parar no Equador, lá no meio. Lembra da aula de geografia? Você não vai parar lá no meio. Não tem como essa balança equilibrar ali. Não tem como. E isso aí vocês já ouviram de mim um monte de vezes, e cada vez eu falo mais abertamente, mais desbocadamente, né? Quando isso acontece, irmãos, de eu ler Jesus, ou interpretar a Bíblia a partir de convicções políticas, cai naquela questão assim: os fins justificam os meios. Porque eu já vi na igreja, e principalmente em igrejas grandes, acontecer o seguinte: eu vou apoiar o político A, o político B, desde que ele me pague para isso. Eu já vi pastor recebendo mala de dinheiro, irmãos, para apoiar candidato a prefeitura, a vereador, um monte de coisa. Já vi isso. Já vi isso acontecer. E acontece ainda hoje. De chegar e falar assim: quantos membros você tem na sua igreja? Vamos pôr aqui, 100. São 100 possíveis eleitores, né? Se eu te apoiar, eu tenho essa comunidade de 100 membros, se eu te apoiar, você consegue lá uma vaga lá na secretaria da fulano de tal? Para facilitar algum evento que eu queira fazer na igreja? Sempre assim, os fins, está vendo? Os fins justificando os meios, você está entendendo? Por causa de convicções políticas ou coisa do tipo. É uma aberração, mano. Isso acontece. Não dá para interpretar a Bíblia a partir de convicções políticas. Não tem como. Você vai parar no Polo Norte ou no Polo Sul. E seja qual o polo for, o Norte ou o Sul, ficar nos extremos vai dar ruim. Ficar nos polos extremos vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. Não tem como dar certo. Vou te dar um exemplo. Aí, só antes do exemplo. Aí a pessoa fica tentando achar versículo da Bíblia para justificar as suas convicções políticas. Essa é outra aberração que me dá vontade de vomitar. Quando a pessoa tenta achar versículo da Bíblia para justificar as suas convicções políticas. É outra aberração, Deus que me perdoe. Não tem como ler a Bíblia ou interpretar a Bíblia a partir ou segundo convicções políticas. Sabe por quê? Olha como a leitura sai errado. E isso é a leitura que eu faço e espero ser coerente no que eu vou falar agora. Quando Jesus nasceu,
Estava para nascer, né? Apareceu a estrela e veio guiando os 3 reis magos até onde Jesus estava para nascer. Antes os reis magos passaram aonde? Herodes. Falou: Herodes, a gente viu a estrela e está para nascer o rei dos judeus, o filho de Deus. Herodes falou: epa, vou perder o meu trono, vou perder meu reinado, vou perder meu governo, porque o rei dos judeus, o descendente de Davi, e todo mundo sabia quem era e quem foi Davi. Que rei, né? Apesar de todas as suas falhas, né? Que rei foi Davi, que governador foi Davi. Falou: opa, descendente de Davi, tá para nascer? Rapaz, estou lascado, vou perder o trono rapidinho. Os hebreus, os judeus vão se rebelar contra mim em 2 palitos. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí já começou a intenção de matar. Já começou a intenção de matar. E depois Jesus nasceu e tal. O que Herodes fez? Mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade na cidade de Belém. Que merda. Que deu ruim. Não tem como, porque a leitura que ele fez de Jesus, olha só, a leitura que ele fez de Jesus foi a partir das convicções políticas que ele tinha. Não teve como dar certo. Milhares e milhares de crianças inocentes morreram. Jesus teve que sair fugido, criança, para o Egito e ficar lá alguns anos. Então, como eu vou conservar ou preservar a minha consciência, a minha mente em Jesus, no Evangelho de Jesus? Como? É a partir de eu entender que evangelho eu estou seguindo, o evangelho segundo quem? O evangelho a partir de quem? Da filosofia, da sabedoria humana, das minhas convicções políticas, e continuando. Se eu tentar, tem quem tente, interpretar a Bíblia a partir dos movimentos sociais. Vou interpretar Jesus, eu vou interpretar a Bíblia a partir dos movimentos sociais ao qual eu tenho mais inclinação. Aí tem aquele que tem uma inclinação lá para o movimento do sem-teto, um exemplo. Ou para o movimento LGBT e não sei qual as outras letras. Mas não estou desrespeitando, não. Mas não sei, eu não entendo. Tem quem entende por causa dos movimentos afro, dos movimentos feministas. E a pessoa vai tentando ler a Bíblia a partir desses movimentos sociais. Que não digo que seja ruim, não digo que seja mal. Ter quem defende a classe da minoria, dos menos desprezados ou dos menos favorecidos. Estou dizendo nada disso. Só que quando eu começo a interpretar a Bíblia, o Jesus, a partir desses movimentos, ou a partir dessas minhas inclinações de movimentos sociais, vai dar ruim também. Vai dar ruim. Porque em algum momento eu vou reproduzir um negócio que eu ouvi. A pessoa só consegue ser educado até um certo ponto. Esse negócio do politicamente correto é uma porcaria. Porque ela só consegue ser educada até um certo ponto. A partir daquele ponto, irmãos, se ultrapassar, é perna para quem te quer, o pau vai quebrar. Não adianta. Então,
quando eu tento ler a vida ou interpretar Jesus a partir de qualquer que seja movimento social, ou a partir de qualquer bandeira que se levante, eu vou seguir a regra do politicamente correto até um certo ponto. Passou daquele ponto, é perna para quem te quer, e o pau vai quebrar, e quem ficar está lascado. É assim, não tem como. Porque eu estou interpretando Jesus ou a vida segundo as convicções daquele movimento, daquelas inclinações de preferência. De preferência. Aonde há a defesa de preferências, a educação vai só até certo ponto. Não tem como. Vai dar ruim também. Agora, se eu leio a vida a partir do Evangelho, a partir do amor de Cristo, eu vou entender que existem situações, que existem grupos de pessoas que estão sim em situações vulneráveis, ou em situação de injustiça, ou em situação de perigo, ou em situação de risco, e que elas sim precisam de que pessoas que estão melhor estabelecidas na vida estendam a mão e ajudem essas pessoas, seja de qual forma for, dando-lhe qualificação profissional, dando-lhe uma palavra amiga, estendendo as mãos, ou emprestando o ouvido para ouvir aquela pessoa, ou buscando dentro da sua profissão, dentro da sua capacidade, dentro das suas habilidades como pessoa existente nesse mundo, socorrer, ajudar o seu próximo. Isso sim, eu passo a entender a partir da minha interpretação do Evangelho segundo Jesus, segundo Cristo, segundo o amor de Deus, que não há preferências do A ou do B, do C ou do D, não tem fronteiras, não tem grego, não tem judeu, não tem fronteiras. Todos somos um só em Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Então, como conservar a minha mente, a minha mentalidade em Cristo? Estou seguindo o Evangelho segundo ou a partir do quê? A partir do quê? E para terminar essa parte, tem quem tente interpretar a Bíblia a partir de uma suposta visão. Tem quem tente interpretar a Bíblia a partir de uma suposta visão, ou de uma suposta revelação. No Brasil, eu falo do Brasil porque eu moro aqui, e que eu consigo perceber que nós, brasileiros, temos uma pitadinha, assim, uma dosagem a mais, para a tendência de sermos supersticiosos. Esse brasileiro tem isso, esse negócio de ser supersticioso. Aí vem o cidadão, fala que teve uma visão, lascou. Lascou, vai arrastar meio mundo. Ele pode estar falando abobrinha, mas ele vai arrastar meio mundo. Não digo aqui, porque os irmãos têm uma maturidade, eu conheço os irmãos já há um tempinho. Mas eu já vi, e se eu chegar aqui e falar, nossa, tem anjos voando aqui, eu não estou vendo nada, tá? Eu imagino que tenha também. Pode ser que sim,
Pode ser que não. Para mim, só Deus já basta. Com anjo, sem anjo, só Deus já está bom, né, irmãos? A presença de Deus. Mas se eu chegar aqui e falar, nossa, estou vendo um anjo, não sei o quê. Rapaz, pode ter certeza. Você vai ver também, mesmo que você não veja. Você vai ver também, porque eu tive a visão. Essa palavra, no brasileiro, meu irmão, soa muito impactante. Soa muito impactante. Soa muito impactante. Né? Se for em outros meios, outros ajuntamentos de outras religiões, eu sou sensitivo, né? Aí lascou, meu irmão. Já a fila na porta da sua casa vai ser grande. Quando eu leio, e presta atenção, as maiores religiões que tem no mundo, elas surgiram a partir de uma visão, de uma revelação extra, complementar. O Alcorão, um exemplo do islamismo, tem um Alcorão. Quem que ficou perdido na montanha e veio os anjos e revelou, e Maomé, profeta deles. Aí você vai para os Mormons. Joseph Smith teve uma visão e veio lá as placas de ouro escrito, e piriri, pororó, e surgiu os Mormons, uma religião mundial. Aí vamos para o Testemunho de Jeová, mesma coisa, bem parecido com a história dos Mormons. Teve uma revelação, uma visão, e não é Deus, não é Senhor, é Jeová. Irmãos, eu vou até te falar uma coisa, pode parecer estranho, o modo que eu vou falar, vou ser desbocado agora. Irmãos, Deus não está preocupado o nome que Ele é conhecido, desde que Ele seja conhecido. Deus não está preocupado se é Jeová, ou Yahvé, é Ele, Criador de todas as coisas. Lembra de Paulo pregando no templo de Atena? Um altar ao Deus? É Ele. Deus não tem o capricho, aquele mimo, se não for chamado desta forma, eu não vou ouvi-los. Desde que eu invoque de coração puro, limpo, verdadeiro, Deus se faz presente. Aí montaram toda a estrutura, é uma religião mundial. Aí você vem para as ramificações evangélicas no Brasil, perceba, todos nasceram a partir de uma visão. A Quadrangular nasceu a partir de uma visão, a Paz e Vida nasceu a partir de uma visão, todos nasceram a partir de uma visão, e se tornaram grandes. Não estou dizendo nada disso, mas você ler a Bíblia, ou interpretar Jesus, a partir dessas visões, vai dar ruim. Vai dar ruim. Em algum momento você vai se deparar com um lado negro da força de todos esses ambientes religiosos. Você vai se deparar com todos, por causa de uma suposta visão. Irmãos, não tem visão, só tem uma coisa. Jesus disse: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E pode acontecer qualquer coisa nesse mundo, pode se abalar os céus e a terra, pode vir Satanás e os seus demônios, pode se juntar o inferno, sobre esta pedra a qual os edificadores rejeitaram, sobre esta pedra que eu edifico a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Não tem visão, tem a pedra fundamental, é isso que tem.
Jesus o centro de tudo, é isso que tem. Por Ele, para Ele, foram feitas todas as coisas. O Verbo que se fez carne, sobre esse Verbo que se fez carne, todas as coisas foram criadas e subsiste. O firmamento do céu se mantém onde está por causa da palavra, do Verbo, de Jesus, da pedra angular, da pedra fundamental. Então não tem como. Irmãos, eu podia ficar aqui, varar a noite falando para você a lista de coisas que se pode usar para entender Jesus a partir delas. E cada coisa que eu for falar para você, vai dar ruim no final. É a partir de Jesus. Como eu conservo a minha consciência no Evangelho? Lendo a Bíblia a partir de Jesus. Lendo a sua vida a partir de Jesus. Lendo o mundo, olha para o mundo. Faz uma leitura, um scanner para o mundo e leia ele a partir de Jesus Cristo. A partir de Jesus Cristo. Quando isso acontece, irmãos, é Deus destroçando qualquer um por dentro, mostrando a nossa nudez, mostrando a nossa, como nós somos pequenos, mostrando como nós somos frágeis, mostrando como nós, como criatura, estamos só de passagem, é a folha do campo que nasce, logo seca e já não existe mais. Quando, a partir de Jesus, nós lemos a vida, o mundo, interpretamos a Bíblia, a partir de Jesus, acontece duas coisas. Ou você se rende a Deus, se arrepende e fala, eu sou dele e ele é meu. Ou você segue qualquer outro caminho, na consciência e ainda sabendo que um dia todos nós vamos prestar conta diante de Deus, mais cedo ou mais tarde. Então, como conservar a mente de Cristo, ou a mentalidade do Evangelho, como não perder a consciência no meio do caminho? Respondendo essa pergunta, o Evangelho que eu estou seguindo é a parte da onde? É segundo o que ou quem? Minhas convicções políticas, minhas preferências de bandeiras sociais, a sabedoria humana, visões, ou é a partir de Jesus, a partir de Cristo, a partir do Filho de Deus? E para terminar, como que eu não vou perder a minha consciência? É simples, o que eu vou falar você já sabe. Não abra concessões. Não abra concessões na sua vida. O que é isso, Jonas? Vou dar um exemplo que aqui todo mundo já passou em algum momento da vida. Sabe o que é concessão? Mais ou menos assim, ó. O médico, você foi no médico, fez um exame lá. O médico falou, eita, seu colesterol tá batendo lá em cima, controla aí, meu filho. Ou sua diabetes está 300, 400, você vai ter um coma daqui a pouco. Aí o médico te passa uma dieta, né? Aí você fala, não, agora eu vou tomar jeito na minha vida. Eu vou me controlar agora. Vou parar de beber refrigerante, parar de comer aquela gordurinha do churrasco, né? Aí você fala, vou parar de um monte de coisa, chocolate, né? Aí você fica firmão, um mês, naquela, não, próxima vez que eu voltar, o médico vai fazer lá o exame, as medições, ele vai ter orgulho de mim. Depois de um mês, aí você fala assim, eu mereço uma gordurinha, né? Um mês sem
Um mês, hein? Ó. Aí depois você fala assim, eu mereço uma Coca-Cola, né? Bem gelada com gelo. Vou chegar aí. Você fala, nossa, só um bombonzinho não faz mal, eu mereço. Aí você vai se convencendo, né, que você merece. É igual quando você quer se dar um presente, você não tem dinheiro, você fala, vou passar no cartão porque eu mereço, né? Ai, meu Deus, eu sei muito bem o que é isso, irmãos. É assim que eu me lasco muitas vezes. Aí você abre aquela concessão e você vai se convencendo que você é merecedor daquele bombom, daquela gordurinha da carne, daquela Coca-Cola gelada, né? Levando para o lado financeiro. Eu mereço esse presente, eu vou comprar esse celular aqui, não estou nem aí. E você vai abrindo, se convencendo e vai vendo aquela concessão, aquela abertura para aquilo. Só que você não tem domínio próprio. Você não vai comer só um bombom, você vai comer a caixa inteira. Você não vai comer um tequinho de gordura. Você vai tacar o contrafilé com aquela capa de 4 centímetros de gordura e vai comer meio quilo. E taca lá e pimenta. Você não vai passar R$200 no cartão, você vai passar 2.000 parcelado em 12 e pimba na chulipa e vai. E ainda sai feliz, sem juros. Isso eu estou falando para as coisas terrestres, para as coisas humanas. Você abre a concessão e dá ruim. Deu ruim. Deu ruim. E depois você dá um jeito de recuperar, não sei como, você dá um jeito, seja na saúde ou financeira, você vai, não sei o que você vai fazer na sua vida. Tem um certo amigo que fala assim, depois nós recupera. Depois nós recupera. Rapaz, eu estou nessa já há muitos anos, não estou conseguindo recuperar. Mas você entendeu o que é abrir concessão? É assim também que eu perco a minha consciência no Evangelho. Minha consciência em Cristo. Eu vou abrindo concessões. E eu vou falando, que mal tem? Aí você fica procurando o versículo da Bíblia para justificar aquilo. Mas a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. Irmãos, se eu abrir a Bíblia aqui, eu acho justificativa para muita aberração. Texto sem contexto é pretexto para Satanás agir, é isso. Então eu vou abrindo aquela concessão. Né? E quando você vê, meu amigo, é um embaraço só que está. É um embaraço só que está. Já perdeu a mente de Cristo. Aí às vezes é o casamento que vai embora. É uma relação de anos que vai embora. Às vezes Deus colocou na sua vida algumas coisas que é para você fazer. E você entrega para outro fazer. Terceiriza. Porque a gente vai abrindo concessões. Concessões, falando, comigo não vai dar ruim. Esse é o perigo, irmãos. Quando você pensa assim, eu vou fazer e comigo não vai dar ruim, já deu. No mundo espiritual, estou falando agora. Na sua vida espiritual. Você fala assim, não vai dar ruim. Já deu ruim ali, ó. Já deu ruim, porque eu abri aquela concessão. Então, irmãos, lembra o que eu falei, né? Reproduzir, está na Bíblia. Sobre tudo o que você tem que guardar, tudo. Se você acha que há algo importante que você tem que guardar, sobre todas as coisas que você acha que você deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque ele é fonte de vida em Deus.
fonte de vida no Evangelho, sem concessões. Sem concessões. Só para ilustrar, a concessão, acho que agora é poucos que já passaram por isso. Poucos. Mas na minha época era comum, de moleque que brincava na rua, né? E eu vou falar um negócio, já corri de vaca no meio do pasto, então, quem já passou por alguma coisa assim? Concessão é aquele buraquinho que está na camisa, né? Aí é um buraquinho, não dá nada não. Aí a criança vem e vai enfiando o dedo naquele buraquinho da camisa. Tá só descosturado aqui, ó. Aí a criança vai enfiando o dedo naquele buraquinho. Aí ela vai brincar o dia inteiro com aquele buraquinho. Rapaz, quando chega a noite, já cabe a perna dela naquele buraco. Concessão é isso, irmãos. Aquele buraquinho, né? Não dá nada não. Aí vai. Quando você for ver, já foi. Amém, irmãos? Vamos manter a nossa consciência no Evangelho, em Cristo. Nossa peregrinação, olha, você pode estar no Evangelho há 60 anos, nossa peregrinação está só começando. Tem muita água para rolar, tem muita lenha para queimar, tem muita estrada para caminhar, e se a gente não manter a nossa mente cativa no Evangelho, pode ser que não cheguemos até o final.